Então, vamos lá para a nossa aula sobre o Canvas da proposta de valor, né? E como a gente já tem falado aqui, vai nos ajudar com esse aprofundamento dos blocos do segmento de cliente e da proposta de valor, para a gente ter um aprofundamento disso e um entendimento maior de como a gente pode não só fazer uma costura muito bem feita e saber exatamente como comunicar a nossa proposta de valor, mas também para a gente perceber se existem pontos de melhoria que a gente pode fazer aqui, inovações que a gente pode trazer, coisas que a gente pode melhorar no nosso negócio, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, o livro que fala desse assunto é a sequência lógica, né, do Business Model Generation, e é um livro chamado Value Proposition Design, que é um livro que, mesmo em português, ele tem esse nome, né? A foto aqui está da versão em inglês, mas ele existe em português com esse nome, essa capinha aí, não tem como confundir, né? É um livro que, como Business Model Generation, é um livro muito visual, muito simples, né? Muito didático, então é bem interessante. Ele tem essas ilustrações, né, da Trish Papadopoulos, e, enfim, é bem divertido, né, esse livro. Então, esse é o Canvas, né, da proposta de valor, esse é o arquivo, efetivamente. Eu vou colocar ele também, ele já está, né, a hora que você estiver assistindo essa aula, ele já está para você nas ferramentas para você baixar, né, em português, essa versão em português. E aí, assim como o Business Model Canvas, você pode usá-lo tanto como uma ferramenta visual, de imprimir, colocar na parede, usar post-its, né, para trabalhar, ou você pode imprimi-lo num formato um pouco maior, como, por exemplo, um formato A3, e trabalhar também com aqueles post-its um pouco menores, esses, assim, mais pequenininhos, né, assim, ou até aqueles menores ainda que a gente costuma usar para marcar livro e esse tipo de coisa. Então, ou você pode mesmo escrever a lápis, enfim, tá? Esse é o Canvas da proposta de valor. E aí, a gente vai trabalhar, um primeiro momento, o nosso segmento de cliente, que, como vocês podem ver, se encaixa, né, perfeitamente aqui com o Canvas, né, com o Business Model Canvas. Então, para cada segmento de cliente, e aqui vem uma coisa importante, tá? Para cada segmento de cliente, a gente vai fazer um canvas de proposta de valor. Porque vocês estão vendo aqui que eu tem um campo aqui escrito segmento do cliente, que é para eu colocar qual segmento eu estou trabalhando, né? E proposta de valor, qual que é ou são as propostas de valor, né? Qual é a proposta de valor que eu tenho para esse segmento específico, certo? E depois aqui a gente vai ter uma lista dos produtos e serviços. Então, a gente vai fazer um desse para cada segmento do cliente, correto? É bem legal esse trabalho aqui. Bom, vamos lá. Então, pega lá o arquivo, imprime e aí já vamos começar. Como eu mostrei ali, aqui só um pouco mais ilustrado, o nosso círculo do segmento do cliente vai encaixar os vários círculos, né? Vão encaixar aqui no nosso Canvas, e o quadrado, que é chamado de Canvas, do Canvas de valor, né? É isso? Eu vou falar certinho o nome para vocês. Ele dá um subnome, né, para esse Canvas, mas não, a gente não. Eu gosto de falar do círculo do segmento de cliente, do quadrado da proposta de valor, para a gente não confundir um com o outro, certo? Para a gente não confundir um com o outro. E aí, então, nosso círculo vai no segmento e o nosso quadrado vai na proposta de valor. Tem esse encaixe, certo? Existem dois momentos do trabalho aqui. Um primeiro momento tem a ver com observar o segmento do cliente, né? Então, para eu conhecer, se eu estou fazendo uma inovação, isso daqui é fundamental. Isso daqui é fundamental porque eu preciso conhecer profundamente esse meu cliente para eu saber o que eu vou fazer para ele, certo? Se eu estou num negócio que já existe,
isso pode ser a oportunidade que eu vou encontrar de trazer novidades ou inovações. Então, nessa primeira etapa aqui do segmento, a gente fala que é a etapa de observação. Por que observação? Porque eu tenho que tentar conhecer esse cliente do ponto de vista dele, né? Eu tenho que tentar conhecê-lo do ponto de vista dele. E aí, existem algumas coisas que a gente pode fazer aqui. A gente pode levantar, se a gente já tem um negócio faz tempo, a gente pode trazer todo o conhecimento que a gente tem sobre esse cliente. A gente pode fazer entrevistas com esse cliente, né? Eu vou falar mais lá na frente sobre a parte de testes, né? De tudo isso, e aí eu vou até entrar em detalhes nessas questões. Mas a gente conversar, e toda vez que os empreendedores fazem isso, né? E às vezes eu indico especificamente em processos de mentoria individuais ou em grupo, né? Conversar com essas pessoas, conversar com esses clientes. E aí, nessa aula lá na frente, eu vou falar como você faz essa conversa. Os empreendedores sempre trazem surpresas, tá? Eles sempre trazem surpresas. Coisas que eles não imaginavam e que as pessoas sentiam, ou problemas que elas tinham, feedback, né, em relação a isso. E a gente pode, então, fazer as entrevistas, a gente pode também acompanhar essa pessoa dentro do universo dela, né? Fazer a coisa que a gente chama de shadowing, né? De sombra, né? Então, de acompanhar a pessoa dentro do processo dela de interação com aquele meu produto. Então, vamos supor que, sei lá, eu tenho um cinema. Eu posso tentar acompanhar o processo de uma pessoa desde o momento em que ela decide ir no cinema, até todas as etapas que ela vai fazendo. Isso pode trazer bastante insight para mim. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, só para isso ficar claro da observação. É um exemplo que eu uso no meu curso de estratégia do Oceano Azul, porque é um exemplo que ele é contado no livro, né, do Oceano Azul, no segundo livro do Oceano Azul. A Philips, será que é a Philips? Eu acho que é a Philips. A Philips queria trabalhar a inovação dentro do departamento, né, da área deles, da linha de chaleiras elétricas, né? Eles estavam buscando como trabalhar dentro da linha de chaleiras elétricas. E eles chegaram a fazer todo o desenho do processo, da jornada do cliente, né? Da jornada de compra, enfim. Eles sabiam quais eram os trabalhos daquele cliente. A gente já vai falar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas quais eram os trabalhos que aquela pessoa tinha que fazer, ou seja, meu trabalho, no caso na Inglaterra, né? Era Philips da Inglaterra. Meu trabalho é me esquentar no frio, né? Para isso eu vou fazer um chá. Então eu preciso fazer o chá, eu preciso comprar o chá, eu preciso ferver a água, eu preciso colocar o chá na água. Todos os trabalhos que eu tenho que fazer para me esquentar desse frio, né? Toda essa jornada do cliente usando a ferramenta, né? E o trabalho, efetivamente, é se esquentar do frio, tomar um chá gostoso, poder compartilhar uma bebida com alguém. Esses são alguns dos trabalhos, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas envolve todas essas etapas, certo? Inclusive, a pessoa comprou a chaleira em algum momento. Então, eles entendiam mais ou menos disso, eles desenharam, né? Então, como que era a jornada da pessoa ao fazer aquilo? Ela pega a chaleira, ela põe a chaleira na tomada, ela enche a chaleira de água, ela ferve a água, ela põe a água dentro da xícara ou do bule como chá, ela espera o tempo de imersão e aí ela se serve e bebe o chá, né? Essa era a jornada mais ou menos, e aí depois ela vai jogar fora o resto do chá, certo? Essa era a jornada da pessoa utilizando o produto. Só que eles deram esse passo além e eles foram observar as pessoas fazendo isso, né? Então, eles foram observar algumas pessoas usando o aparelho, né? No ambiente delas, na casa delas, né? Então, isso que a gente fala do observar, né? A gente, no livro, eles têm uma indicação que eles falam assim, é um dia na vida, né? Então, é viver junto com a pessoa um dia na vida né? De quem? Do seu cliente. E aí, quando eles foram fazer isso, eles notaram que tinha um passo a mais nessa história aí, que era tão normal, era tão comum, que nas entrevistas ninguém contou para eles desse passo.
E esse pássaro é o seguinte, na Inglaterra, a água deles tem muitos sais. E um desses sais é o sal de calcário. E quando a pessoa fervia a água na chaleira elétrica, os sais de calcário se aglutinam e fica pequenas pedrinhas na água, né? Nós não temos isso aqui no Brasil. Isso não acontece aqui no Brasil. Na Inglaterra, aparentemente, isso acontece. Né? E ficava. Então, a pessoa tinha um passo a mais nesse processo, que era o seguinte: ela fervia a água e antes de colocar a água no chá, ela tinha que pescar, eles usam essa palavra, pescar as bolinhas de calcário da água e só depois ela colocava a água no chá. Então, eles só perceberam isso observando. E aí ficou muito claro para eles como facilitar o trabalho do cliente de fazer o chá. E eles colocaram um filtro de carvão nas chaleiras da Philips. E aí eles eliminaram esse problema de ficar pescando as bolinhas de calcário, né? E resolveram a situação dos clientes, criando um diferencial que tinha muito valor do ponto de vista dos clientes, certo? Então, eles fizeram isso observando. Então, é por isso que eu estou falando que aqui a gente pode fazer as entrevistas, a gente pode conversar, a gente pode pesquisar o mercado, mas se a gente tiver essa oportunidade de também observar as pessoas utilizando o nosso produto, né? Se você tem um restaurante, por exemplo, você pode um dia tentar ficar, tirar um tempo, né? Achar um cantinho, alguma coisa, para realmente ficar observando como a coisa funciona, né? A gente tem também uma técnica que chama de comprador oculto, se não me engano. Eu acho que é esse o nome, tá? Que a gente contrata, né, uma pessoa para vir na nossa empresa. A gente não sabe quem vai vir, né? A gente contrata esse serviço, a gente não sabe quem vai fazer isso, né? Justamente para não ter um problema, para poder ser um processo que traga informação mesmo. E a pessoa vem e ela faz todo aquele processo, certo? De compra, de experienciar a sua empresa. E ela vai te trazer um relatório, né? De quais são os pontos de dor naquilo, de onde estão os problemas em relação àquilo, né? Então, o comprador oculto. Mas você mesmo pode tentar fazer isso, de observar como funciona. É claro, se o dono do restaurante ficar fazendo isso, o comportamento dos garçons, etc., vai mudar, né? Então, às vezes, a gente precisa conseguir fazer isso de uma forma a não interferir no processo, né? E, às vezes, tem partes do processo que acontecem antes da pessoa chegar na nossa empresa, que tem a ver com a decisão, né? Do porquê que ela precisa daquilo. E isso tem a ver com esses trabalhos, é importante a gente entender. Então, isso são coisas que a gente vai fazendo para conhecer melhor esse nosso cliente, né? Para entender um pouco melhor esse nosso cliente. E depois, quando a gente conhece, a gente sabe, a gente pode ir para uma etapa de criação, né? Que tem a ver, então, com quais os ganhos que essa pessoa está procurando. De todos esses ganhos, quais que eu posso colocar, né, ter no meu produto? Se ela tem dores, quais aliviadores de dor eu posso ter no meu produto? Às vezes eu não vou resolver todas as dores, eu não vou resolver todos os ganhos, mas eu posso tentar atacar, né, tentar atender os mais importantes, né, do ponto de vista do cliente. E aí eu vou ter uma lista de produtos ou serviços para fazer isso. E num primeiro momento, a gente vai, então, começar com a etapa de cá, que é a etapa de observar. Esse é o primeiro momento. Eu não estou nem pensando no meu produto, não estou nem pensando no meu serviço especificamente, eu estou querendo observar realmente o cliente. Tanto que nessa conversa que a gente vai ter, nessas entrevistas, nessa coisa de um dia na vida, a gente não quer oferecer, né, o nosso produto ou o nosso serviço, a gente não está ali para vender. A gente está aqui nesse momento para realmente entender como que aquela pessoa se relaciona com aquele universo, tá? Esse é o objetivo. E aí, para a gente falar então de trabalhos, eu queria trazer com vocês um dos pensadores dessa ideia, que o termo em inglês é o job to be done, né? O trabalho a ser feito. O que é esse trabalho a ser feito, Gi? Então, tem um professor de Harvard, tem alguns teóricos que falam disso, né? Mas tem um professor de Harvard chamado Clayton Christensen, e aí eu vou fechar um share aqui para abrir o outro, tá, com vocês,
para mostrar, então, como que funciona essa questão do job to be done. Nós vamos assistir esse videozinho rapidinho e eu vou deixar o link também aqui embaixo para vocês, caso, né, a conexão não esteja boa ou qualquer coisa assim, eu vou deixar o vídeo também aqui embaixo para você assistir, tá? Vamos entender um pouco melhor como que é esse job to be done. Hi, my name is Clay Christensen. I'm a professor at the Harvard Business School. I brought with me a set of puzzles, all related to innovation. We decided that the way we teach marketing is at the core of what makes motivation difficult to achieve. The most helpful way we've thought of it so far is that we actually hire products to do things for us. And understanding what job we have to do in our lives for which we would hire a product is really the key to cracking this problem of motivating customers to buy what we're offering. So I wanted just to tell you a story about a project we did for one of the big fast food restaurants. They were trying to boost up the sales of their milkshakes. They had just studied this problem up to the zoo. They brought in customers who fit the profile of the quintessential milkshake consumer. And they'd give them samples and ask, could you tell us how we can improve our milkshakes so you buy more of them? Do you want it chocolatey or cheaper, chunky or chewier? They get very clear feedback. They would then improve the milkshake on those dimensions, and it had no impact on sales or profit whatsoever. So one of our colleagues went in with a different question on his mind, and that was, I wonder what job arises in people's lives that cause them to come to this restaurant to hire a milkshake. So we stood in a restaurant for 18 hours one day and just took very careful data. What time did they buy these milkshakes? What were they wearing? Were they alone? Did they buy other food with it? Did they eat it in the restaurant or drive off with it? It turned out that nearly half of the milkshakes were sold before 8 o'clock in the morning. The people who bought them were always alone. It was the only thing they bought, and they all got in the car and drove off with it. So to figure out what job they were trying to hire it to do, we came back the next day and stood outside the restaurant so we could confront these folks as they left milkshake in hand. And in language that they could understand, we essentially asked, excuse me please, but I gotta sort this puzzle out. What job were you trying to do for yourself that caused you to come here and hire a milkshake? And they'd struggle to answer, so we've been helping them by asking other questions like, well, think about the last time you were in the same situation, needing to get the same job done, but you didn't come here to hire a milkshake. What did you hire? And then as we put all of their answers together, it became clear that they all had the same job to do in the morning. And that is, they have a long and boring drive to work. And they just needed something to do while they drove to keep the commute interesting. One hand had to be on the wheel, but somebody had given them another hand, and there wasn't anything in it. They just needed something to do while they drove. They weren't hungry yet, but they knew they'd be hungry by 10 o'clock. So they also wanted something that would just down and stay for the morning. Good question. How do I hire when you do this job? You know, I'd never framed the question that way before, but last Friday I hired a banana to do the job. Take my word for it, never hired bananas. They're gone in 3 minutes, you're hungry by 7:30. If you promise not to call my wife, I probably hire bananas twice a week, but they don't do it well either. They're gone fast, they come all over my clothes, they get my fingers gooey. Sometimes I hire bagels, but as you know, they're so dry and tasteless. And I have to steer the car with my knees while I put the jam on them and make the phone as we got the crisis. I remember I hired a Snickers bar once, but I felt so guilty I'd never hired a Snickers again. Let me tell you, when I came here and hired this milkshake, it is so viscous that it easily takes me 20 minutes to suck it up that thing in a straw. Who cares what the ingredients are? I don't. All I know is I'm full all morning and it fits right here in my cup holder. Well, it turns out that the milkshake does the job better than any of the competitors, which in the customer's minds are not Burger King milkshakes, but it's bananas, donuts, bagels, Snickers bars, coffee, and so on. But I hope you can see how, if you understand the job,
approve the product becomes just gone. Então, é um caso clássico, né? A gente fala que é o caso clássico, né, do job to be done, né? Esse que o Clay nos conta. E foi um trabalho que eles fizeram para o McDonald's, né? Então, essa empresa que ele está falando é o McDonald's. E aí você vê, né? Ele fala, na mente do consumidor, então, não é o milkshake do Burger King, né? A competição. As outras opções são, então, donut, a banana, um Snickers, uma barrinha de Snickers. Assim como um competidor para o cinema do sábado à noite, talvez seja um restaurante, talvez seja um barzinho, talvez seja um happy hour, talvez seja um caminhar no parque, né? Então, a gente precisa entender qual é o trabalho que a pessoa está tentando resolver. E aí, a hora que a gente entende essa ideia, então, do trabalho, né, a ser feito, a gente abre uma gama de possibilidades de como melhorar aquele produto. Fica muito mais claro como melhorar aquele produto. Então, tem um exemplo que eu dei numa live que a gente fez sobre o assunto do Business Model Canvas, né? Eu vou colocar um módulo aqui com as aulas abertas que eu fiz, né? Na época que a gente estava lançando o curso, para quem não viu ou para quem quiser rever. E eu trago a ideia do quadro na parede, né? Que nós não compramos uma furadeira porque a gente quer a furadeira, né? O trabalho não é comprar a furadeira. O trabalho é o furo na parede, né? O trabalho é eu quero furo na parede. E, na verdade, não é nem o furo na parede, né? O trabalho é pendurar algo. Esse é o trabalho, pendurar um quadro, pendurar um retrato, pendurar uma louça que eu quero expor, né? Um objeto. Esse é o trabalho. E aí, quando eu entendo isso, isso me abre possibilidades. Inclusive, eu contei nessa aula que a 3M, entendendo isso, lançou aquelas fitas dupla face, que serve para a gente pendurar coisas na parede sem o furo, né? Sem fazer o furo. E que aí não estraga a parede, porque inclusive eles entenderam que ao pendurar algo na parede, eu queria o furo, logo a furadeira, mas que isso também me gerava um problema, que e se eu quiser mudar esse cômodo depois? E quando eu for devolver esse móvel que é alugado? Eu vou precisar tapar todos esses furos, o furo estraga a parede, etc. e tal, né? Então, foi entendendo esse trabalho que eles conseguiram trazer uma inovação para aquilo, certo? Se a gente for pensar, por exemplo, numa ideia, né, de que eu estou indo para um primeiro encontro, certo? E eu estou indo, né, encontrar, sei lá, uma pessoa que eu conheci no barzinho, agora estou indo tomar um café ou jantar a primeira vez, e eu quero ter um hálito puro, né? Eu vou ter possibilidades para realizar essa ideia de hálito puro, sorriso fresco, né? Eu posso escovar os dentes, eu posso usar um enxaguatório bucal, eu posso comprar uma balinha do Halls, né? Então, a gente entendendo o trabalho, a gente entende quem são os concorrentes e também como eu posso melhorar, né? Isso para o meu cliente. E aí, a gente está falando, então, de fazer o nosso círculo, né, que é o nosso círculo de segmento do cliente. E aí, aqui a gente vai preencher de que forma? Primeiro, a gente vai colocar qual é o segmento de cliente que nós estamos trabalhando, né? Dentro lá do nosso Canvas, a gente já fez uma lista desses segmentos de cliente, qual é o que eu estou trabalhando aqui. E aí eu vou colocar os trabalhos, né? Quais são os trabalhos que os clientes estão tentando realizar. E aí, se esse trabalho a coisa não andar, isso for um fracasso, quais dores estão envolvidas nisso? E se isso for um sucesso, der certo esses trabalhos, como seriam, né, os ganhos disso? Qual é a cara do sucesso aqui? Então, esses trabalhos, para a gente ficar um pouco mais claro, é exatamente o que os clientes estão tentando realizar, tá? Nos seus trabalhos, efetivamente, no seu emprego, tá? Ou na sua vida pessoal, né? Então, são os trabalhos que ele está tentando realizar. No seu trabalho, emprego, no sentido de trabalho, emprego, negócio, né? Ou na sua vida pessoal. E ele vai incluir tarefas que ele está tentando fazer ou completar, problemas que ele está tentando resolver
e necessidades que ele está tentando satisfazer. Então, aqui a gente começa a ampliar para a gente entender um pouco melhor e eu já vou dar exemplo, tá? Então, esses trabalhos têm a ver com tarefas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade que é um furo na parede. Para isso, então, eu tenho uma tarefa, que é fazer o furo na parede e eu preciso de um equipamento, né? Que eu vou ter que ou comprar ou eu já tenho. Isso envolve alguns problemas, né? Porque também depois que eu faço, eu posso ter uma parede ruim, ou eu vou ficar com aquele furo, a minha furadeira não dá conta, de repente, de concreto, eu preciso de outra, como que é isso? E sempre lembrando que o cliente vai fazer um trabalho em uma situação ou contexto particular, né? Que vai ter mais ou menos restrições. Ali, no caso do milkshake, né, que o Clayton está contando para a gente, eles tinham o contexto da viagem para o trabalho, né? É claro que existem pessoas comprando com milkshake em outros momentos, né? Existe a pessoa que está comprando como uma sobremesa na hora do almoço, né? Vai ter provavelmente um público da tarde, certo? Só que eles perceberam, por que eles focaram nesse grupo da manhã? Porque eles perceberam que 80% das vendas era feita naquele horário, né? Então eles foram focar nesse grupo. Mas a gente precisa entender qual que é o contexto que a pessoa está fazendo aquilo. Vou pegar um exemplo da pandemia agora, né? Que foi um mau desenho que foi feito de inúmeras coisas, né? Por exemplo, quando entrou a pandemia, nós entramos fecharam as escolas, né? Fecharam as escolas e aí qual foi a solução? Muitos lugares deram um mês de férias e tal para tentar resolver o problema e aí depois entraram as aulas online, né? O que muitas escolas, né? Acho que 100% das escolas não percebeu é que a aula online estava sendo feita num contexto particular. E qual era esse contexto particular? Para muitas famílias, era o contexto de 3 filhos fazendo aula online na mesma casa, no mesmo tempo, ao mesmo momento em que muitas vezes os 2 pais estavam trabalhando em home office, na mesma casa. Não aconteceu com todo mundo, mas aconteceu com muita gente, né? E aí começava a haver algumas limitações. Às vezes eu não tenho computador para todo mundo na casa. E aí a gente vai precisar que as pessoas assistam no celular. Será que no celular dá para baixar, dá para ver, dá para ligar a câmera, não dá para ligar a câmera? Às vezes eu não tenho quartos, né, cômodos na casa suficiente para cada um ficar tranquilo, sossegado dentro do seu cômodo assistindo aula. Muitos professores começaram a envolver os pais nas atividades e os pais estavam tentando trabalhar em casa no outro cômodo, né? Então, e nós vimos isso acontecer durante a pandemia. Nós vimos isso virar piada, nós vimos isso virar vídeo do YouTube, vídeo com memes compartilhados no WhatsApp. Teve aquele da mãe que fica louca falando para os professores não mandarem mais tarefa. Faz o que está no livro. Lembram desse meme? Faz o que está no livro, não sei o quê. E aí, enfim, a gente viu. E era uma coisa assim, da gente não entender, né, o trabalho que estava sendo feito e qual o contexto e as restrições desse contexto, certo? O exemplo que eu dei nessa aula aberta também do ponto de ônibus, né? Do ponto de ônibus que não cobre nem do sol nem da chuva, aqui na minha cidade, né? Um ponto de ônibus que criaram, que pensaram só na questão estética, mas qual era o objetivo? A pessoa poder sentar para esperar um ônibus que está demorando e se estiver chovendo ela não se molhar e se tiver muito sol ela ter sombra. E o ponto de ônibus não faz isso, né? Ele não faz isso, porque a cobertura está muito no alto, ela é muito pequena, e não tem nenhuma cobertura lateral nem traseira. Então, a pessoa pega chuva, pega sol, ela só vai ter sombra em determinados momentos do dia, enfim. O contexto ali, né, não foi entendido, nem o trabalho a ser feito. Então, é muito importante a gente analisar essas coisas. Vamos dar mais alguns exemplos aqui dessa correlação do job to be done, né? Vamos pensar no produto, no segmento do mercado e no trabalho. Então, os jornais diários, eles estão para os profissionais, né, ativos de mercado, ajudando eles a realizar o trabalho de estar bem informado. Então, esse é um exemplo.
os parques temáticos, para o segmento de mercado de famílias com crianças pequenas, estão ajudando no trabalho de eu preciso de um escape da realidade com uma experiência em família no final de semana. Então, eles estão ajudando a pessoa com esse trabalho, né? O produto, né, cartão de crédito, para o segmento de cliente, pessoas bancarizadas, ou seja, que tem conta em banco e poder aquisitivo, está ajudando com o trabalho de realizar sonhos. Então, uma viagem para a Europa, eu preciso do cartão de crédito para poder parcelar, né? Então, me ajuda a realizar um sonho. Os pneus de carro. Para proprietários de carro com uso regular, estão ajudando no trabalho de garantir a segurança de quem anda com eles, né? Então, eu preciso de um pneu bom, que não fique careca. Tem os pneus que hoje em dia eles avisam que estão ficando careca, eles têm alguma tecnologia que ou vai aparecendo uma cor, ou vai acontecendo alguma coisa, eles vão avisando. Que eles entendem também que esses proprietários de carro de uso regular são pessoas muito ocupadas e que muitas vezes não trocam o pneu dentro do tempo certo porque nem percebem que o pneu está precisando trocar, né? Eu sei que eu sou essa pessoa, geralmente quem nota que eu preciso trocar de pneu é meu avô, né? Que ele é super antenado com o carro, e aí ele que fala que você está precisando trocar de pneu, né? Então, será que ao entender isso, a empresa de pneu não poderia, né, realmente melhorar essa coisa de avisar o proprietário? E no caso do milkshake, que a gente falou, para os executivos que estão se deslocando para o trabalho de manhã, eles ajudam no trabalho de eliminar a fome entre as refeições e ter algo para fazer de interessante enquanto está nesse trânsito, né? Então, isso também funciona muito para as grandes cidades, né? O trabalho é longe, eu tenho um trânsito. Então, aqui alguns exemplos, né? Para facilitar. E como que eu faço, então, para identificar esses trabalhos, né? Nós vamos, então, fazer algumas perguntas, tá? Então, para nós mesmos, por que a gente faz o que faz? Para os meus clientes atuais, por que eles compram esse produto? O que eles estão tentando atender, né? De quem não é meu cliente. O Oceano, a estratégia do Oceano Azul é uma estratégia que vai olhar muito para esse lugar, né? Para tentar ativar, através de inovação, os não clientes, né? Para aumentar a minha atuação de mercado. Então, de quem não é meu cliente, por que ele não compra? Quais são as objeções que ele tem? Quais são os problemas? Os preconceitos? Por que ele não compra o nosso produto? Dos clientes antigos, por que eles deixaram de comprar? Por que eles não são mais meus clientes? Dos comportamentos resultantes de más experiências com o meu produto. O que as pessoas que utilizam, né? O que as pessoas utilizam como argumento para justificar o porquê do produto ter deixado de fazer um trabalho bem feito, né? Então, assim, ela não gostou daquilo, qual que é o argumento? Por que aquilo deixou de fazer um trabalho bem feito? Qual que é a reclamação que ela tem? E aí, dentro desses trabalhos, a gente tem que pensar em 4 tipos diferentes que a gente vai ter. Tem os trabalhos que são puramente funcionais, tem os trabalhos que são sociais, tem os trabalhos emocionais e os trabalhos de suporte. Então, vamos pensar que a gente está fazendo o nosso Canvas aqui para um viajante de negócios, tá? É um executivo de uma empresa e ele viaja a trabalho, a negócios. Então, quais são os trabalhos dele? Né? A gente vai conversar com ele para entender e aí a gente vai entender o seguinte. Bom, eu preciso ir a um compromisso de negócios, é por isso que eu viajo a negócios, eu preciso ir a um compromisso de negócios. Eu vou ter que passar a noite no lugar, vou ter que dormir. Eu vou ter que reservar acomodações. Eu gostaria, né, de me sentir conectado com a minha casa. Eu vou precisar dormir e descansar, eu gostaria de me sentir seguro, eu vou precisar fazer uma refeição, me alimentar e eu quero ter um bom status com os clientes, né? Quero ficar bem na fita ali com os clientes, né? Então, eu tenho alguns trabalhos aqui que são funcionais, né? Eu preciso ir ao compromisso, eu preciso comer, eu preciso dormir e descansar. Eu tenho alguns trabalhos que são sociais, por exemplo, ter um bom status com o cliente, sentir-me conectado com a minha casa. Eu tenho alguns trabalhos que são emocionais, eu preciso me sentir seguro, né? Sentir conectado com a minha casa também poderia ser pensado como emocional.
E eu tenho alguns trabalhos de suporte, né? Como, por exemplo, reservar acomodação. Eu tenho que reservar acomodação, né? É um trabalho de suporte, uma burocracia ali que eu preciso fazer. E aqui a gente vai tendo oportunidades. Se eu sou um hotel, por exemplo, e eu estou entendendo, porque eu poderia ser um hotel e eu estou entendendo esse viajante, eu poderia ser um restaurante, né? Mas eu sou um hotel, estou querendo entender esse viajante. Eu vou poder pensar em como melhorar isso para ele. Mas uma coisa que a gente pode fazer é também colocar isso na ordem, né? Do que é mais importante até o que é talvez menos importante ou insignificante. E esse é um exemplo que está no próprio livro, tá? Do Value Proposition Design, e eles colocam isso na ordem e fica desse jeito, né? A primeira coisa aqui é ficar bem na fita aí, ter um status legal com o cliente, né? Então, isso é o mais importante. Aí eu tenho que ir para o compromisso, passar a noite, reservar, sentir. E essa é a ordem de prioridade do ponto de vista do cliente. E ao saber disso, eu vou definir, né, como isso funciona. Então, se o status é mais importante, isso vai determinar, por exemplo, se eu sou um hotel que está focado em atender essa pessoa, o desenho da minha área comum. Talvez seja mais importante a minha área comum, o bar ou o restaurante, ter um impacto do que, de repente, o quarto, né? Então, isso é o que vai me ajudar a definir, né? Vamos pensar num outro aqui, que é um outro exemplo do próprio livro, né, do Value Proposition Design. É o exemplo do segmento de cliente do leitor. Então, talvez eu estou nesse segmento, você, se for ler, está nesse segmento. Então, eles estão pensando no leitor de livro de negócios, tá? No leitor de livro de negócios de uma forma, assim, mais genérica, mais ampla aqui, né? Quais são os trabalhos que essa pessoa tem que fazer? Então, ó, ficar também bem na fita o status aqui, né? Com os clientes e chefes, né? Então, eu tenho um trabalho, eu preciso ficar bem. Eu preciso criar coisas que as pessoas desejam. Eu preciso melhorar as minhas habilidades para avançar na carreira. Eu preciso encontrar, aprender e aplicar métodos interessantes. Eu preciso melhorar ou construir um novo negócio. Eu preciso convencer outras pessoas dos meus métodos preferidos, né, a aplicarem esses métodos. Eu preciso comunicar as minhas ideias, tomar, né, decisões com confiança, colaborar com os outros, né, com os colegas ou colaboradores e ajudá-los. Eu preciso ficar atualizada no que tem de mais novo, fazer um trabalho bem feito e também conseguir acessar e diminuir os riscos das coisas que eu vou desenvolver, tá? Então, esses são os trabalhos que uma pessoa que está lendo o livro de negócios, no geral, está fazendo. E aí, em cima disso, quais são os potenciais ganhos, né? O que seria legal? Então, indicadores claros para medir o progresso são legais, ser reconhecido pelo time é legal, aplicar uma metodologia com confiança, liderar com bons resultados, conectar-se com mentes que pensam de forma similar, liderar a equipe para maior colaboração, ter adesão do time e da própria liderança, ajudar quando as pessoas travarem, o processo travar, ajudar com a minha promoção e o aumento do meu salário, ter algo fácil de entender e que é aplicável, mão na massa, poder construir propostas de valores top dentro do meu negócio, da minha empresa, e dicas concretas. Então, é isso. São algumas coisas que eu estou buscando como ganhos, né? Que são ganhos que eu vou ter ao realizar esse trabalho, né? E usar o livro para realizar esses trabalhos aqui. E quais são as dores, né? Eu tenho falta de tempo, então, né? Para fazer tudo isso, né? Para melhorar minhas habilidades, para encontrar e aprender novos métodos, para convencer a pessoa dos meus métodos preferidos. Eu tenho pouco tempo e muito excesso de teoria, né? Eu não quero fazer coisas que ninguém quer. Eu tenho que lidar com riscos e incertezas. Eu não quero ficar parado na minha carreira ou pôr a carreira em risco. Eu não quero um conteúdo que é chato e difícil de lidar. Eu não quero ir pelo caminho errado. Eu tenho medo da gerência da minha empresa não entender. Eu tenho que traduzir métodos para o contexto da minha empresa.
Eu não tenho um caminho claro para aplicar os métodos, isso pode ser um problema se eu não tiver, né? Gastar tempo com ideias que não funcionam e não ter o orçamento suficiente. Então, essas são as dores, né? E aí, a hora que eu entendo isso daqui, eu vou pensar a minha metodologia para atender. Aqui eles estão falando de um leitor de negócios, mas eu penso também nisso daqui, mais do ponto de vista do micro e do pequeno empreendedor, quando eu estou criando cursos, né? Então, é por isso que eu estou sempre dando exemplos, é por isso que eu tenho muitos programas de mentoria para ajudar a pessoa a adaptar aquilo para o negócio dela, né? É por isso que na turma de lançamento desse curso a gente teve aula de dúvidas, mas também as pessoas que fazem podem marcar mentorias individuais, né? Separadamente, enfim, entendendo, né? Então, um jeito de resolver esse trabalho é com livro ou com curso, né? E a gente vai, eu vou dar o lado de lá, tá? A hora que a gente chegar no quadrado, eu vou trazer o quadrado desse exemplo aqui para vocês, tá? Vamos pegar mais um outro exemplo, né? Aqui a gente teria um segmento de cliente, que é o homem de classe média alta, interessado em carros elétricos, né? Que é aí a nova onda aí dos últimos anos, carros híbridos e elétricos. Então, quais são os trabalhos que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ir para o trabalho, né? Ela tem viagens longas, ela precisa da sua mobilidade pessoal, ela também quer um status através daquilo, né? Uma imagem de sucesso. O carro comunica muito isso. Ela quer diferenciar-se dos outros e ela também quer algo que tenha sintonia com seus valores pessoais. Quais seriam os potenciais ganhos, né, se ela fizer isso bem feito? A performance, né, tanto de custo-benefício quanto de velocidade e tudo mais. Então, a performance, o design, uma marca reconhecida, a melhor tecnologia em baterias, uma rapidez para carregar, uma distância que percorre, né, percorrer uma grande distância com a bateria, o número de assentos que eu tenho dentro desse carro e o preço não cair muito, né, entre a hora que eu comprei e a hora que eu vou vender. E quais seriam potenciais dores? Possíveis acidentes, né, uma tecnologia nova, o carro ter um comportamento ruim e alto custo de manutenção, correr o risco de comprar logo antes do preço cair, por ser uma coisa nova, ter que ficar carregando toda hora, talvez até isso poderia causar o acidente, né? O medo da bateria ser drenada pelo ar-condicionado, o medo da bateria morrer num momento ruim, a falta de postos de carregamento, quando, por exemplo, eu estiver numa viagem, falta de serviços perto, falta de espaço interno, né? Caso isso aconteça, seria ruim. O medo de ser motivo de riso, né? Dos colegas fazerem chacota, falta de estacionamento e multa de trânsito, tá? Então, esses poderiam ser dores, né? A gente entendendo esse negócio. Então, aqui a gente pensou nesse círculo, né? Do segmento do cliente. A gente tentou olhar para ele em mais detalhes. Vamos olhar, então, para o segundo momento, que é a hora da criação aqui. Então, eu olhei, observei e entendi. Agora a gente vai, então, criar a nossa proposta de valor efetivamente. Então, eu vou ter, a partir daquela necessidade, criadores de ganhos. O que eu posso fazer para trazer ganhos, né? Aqui eu vou pôr o nome ou do produto, serviço, ou da linha, né, que está sendo trabalhada. Então, quais são os criadores de ganho, quais são os aliviadores de dor e, efetivamente, qual é a lista de produtos e serviços que a gente tem para atender. Então, vamos trazer no exemplo lá do leitor dos livros de negócio, né? Então, aqui é um exemplo, de novo, da própria Strategizer em cima dessa questão do Canvas, né? O que poderiam ser ganhos, então? Tá? Ele vai querer ajudar a dar forma às ideias. Vai querer ajudar a criar produtos mais serviços que as pessoas realmente querem. Ele vai querer dar ferramentas de negócios provadas e efetivas. Formas de compartilhar e aprender com os pares. Instruções passo a passo para iniciar. Tanto que eu falei para vocês, o livro é bem visual, ele traz ferramentas, né? Ajudar a entender o que importa para os clientes daquela empresa. Trazer uma linguagem comum para as pessoas poderem se comunicar e colaborar nesse desenvolvimento. Uma metodologia suportada por um software, né? Habilidades práticas e habilidades, faltou aqui, e habilidades teóricas, né, de conhecimento. Acessar materiais avançados e conhecimento. Então, aqui seriam criadores de ganho, tá? Os aliviadores de dor.
um formato prático, visual, agradável, algo que minimiza os riscos da pessoa falhar, né? As incertezas. Algo que pode se integrar com outras metodologias de negócio. Conteúdo breve, claro, aplicável, que se integra com o Business Model Canvas e um conteúdo multimídia online que vai engajar as pessoas. E quais que são os produtos e serviços, então, que eles têm para atender isso, né? Para atender essa demanda? Eles criaram o Canvas da proposta de valor, que é esse Canvas, né? Quando eles fizeram isso, eles fizeram um livro, né, para explicar esse Canvas. Também tem uma companhia online exclusiva, então, que é uma área online para quem compra o livro. Lá no livro você tem o link, eu fiz isso no meu livro também. Você tem um link, você acessa e tem uma série de recursos extras, né? Eles têm um aplicativo na web que você pode comprar, como eu falei lá na nossa aula sobre o Canvas, que eles têm um aplicativo, né, que tem os 2 Canvas para você usar. Exercícios online, ferramentas, templates, para você baixar o template do Canvas, né, uma comunidade e um curso online que eles têm e que eles vendem em inglês, não tem legenda, é em dólar, mas eles têm esse curso à venda, né? Então, eles conseguiram, a hora que eles entenderam os problemas, trazer esses criadores de ganhos e aliviadores de dor, né? E aí esse, então, foi a parte do quadrado, né? A parte da nossa proposta de valor, né? Que a gente pode fazer a hora que a gente conhece melhor o cliente. E aí tem um detalhe importante aqui nessa história, né? Nós estamos, então, fazendo essa análise para todos os nossos segmentos de clientes, mas em algumas empresas, em alguns negócios específicos, nós vamos, dentro de um segmento de cliente, ter alguns sub-elementos ali que às vezes é importante a gente levar em conta, né? Isso daqui, eles adaptaram, essa é uma imagem que está dentro do livro, né, do Canvas da Proposta de Valor, e eles adaptaram de uma análise que o Steve Blank faz no seu livro Four Steps to Epiphany. Tá? Eu não lembro qual que é a tradução desse livro para o português, ele é anterior ao Startup Manual do Empreendedor. Se você colocar Steve Blank na Amazon, você acha os 2 livros, tá? Eu tenho ele em inglês também, então não lembro o nome em português. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtipos de clientes, tá? Que a gente vai ter. Então, geralmente, quando a gente está pensando no segmento de cliente, a gente pensa no usuário final, né? A gente pensa na pessoa que está usando o produto. Vamos pensar que eu vendo bonecas, né? Uma boneca Barbie. Eu estou pensando na criança que vai brincar com a Barbie. Só que é a criança que compra a Barbie, né? Como que funciona isso? Eu estou pensando, de repente, num programa de computador que a pessoa lá do meu suporte ao cliente vai usar. Mas é a pessoa do suporte ao cliente que faz a compra? Né? É ela que está pagando por aquilo? É ela que está escolhendo o produto? Então, existem aqui alguns tipos de usuários. Vou começar de baixo para cima, tá? Primeiro, a gente tem o usuário final, que é a pessoa que realmente vai usar aquela tecnologia. A gente pode ter influenciadores, né? Que são pessoas que estão em volta influenciando a compra. Que podem ser tanto influenciadores que estão aí na mídia, né? Como influenciadores que estão no raio da pessoa, que estão perto, dentro da empresa ou dentro de uma família. Nós temos também os recomendadores, que às vezes são pessoas mais técnicas, né? Então, vamos pensar assim, nós temos o usuário final e às vezes o influenciador é uma pessoa do time que é um usuário ali mais profissa, né? Que está indicando aquilo. Ou no caso da boneca, eu vou ter, às vezes, os influenciadores mesmo do YouTube, lá, o Lucas Neto, sei lá, que está influenciando o meu filho a comprar um determinado produto, né? Antigamente a gente ia falar da Xuxa, né? Está influenciando a pessoa a comprar um produto. Mas o recomendador, às vezes, nem é a mesma pessoa. O recomendador pode ser uma professora que está falando daquilo, né? Ou pode ser um médico que está incentivando você a comprar um determinado produto para desenvolver alguma habilidade do seu filho. Dentro da empresa, pode ser um usuário mais técnico de outra área que entende, né? Um usuário da área de TI, por exemplo, que está indicando o que é melhor a gente comprar, certo? A gente vai ter o comprador econômico, que é a pessoa que vai realmente abrir a carteira e pagar. Então, aqui, no caso da criança, provavelmente é um dos pais, né? Ou uma madrinha, né? Alguém próximo, que vai realmente pagar por aquilo.
dentro de uma empresa, às vezes é o departamento de compras, mas a gente pode ter os tomadores de decisão. Então, às vezes, a pessoa que compra não é a mesma que toma a decisão, né? A decisão pode ser tomada por um outro departamento, né? E aí tem aquele que vai ser o responsável pela compra. E a gente ainda pode ter os sabotadores, que é alguém que, sei lá, pode ser alguém no departamento de compra que está recebendo um incentivo de uma outra companhia e aí está tentando sabotar você escolher o produto daquela empresa X. Isso acontece muito com a indústria farmacêutica, né? A gente pode ter, de repente, um irmãozinho mais velho que quer que você compre a Barbie mais barata para o pequenininho para poder comprar uma bicicleta para ele. Então, no nosso produto, né, se a gente perceber que tem essa questão, a gente pode ser interessante fazer uma análise, né, desses subtipos aqui dentro do segmento para ver se é importante, né, entender os problemas, as dores dessas pessoas para criar uma solução diferenciada, né? Vou trazer aqui 2 exemplos para vocês disso. Primeiro, tem uma profissional americana, né? Ela chama Marie Forleo, e ela vende cursos na área de negócios, né? De business, tem um foco no público feminino, mas não exclusivamente. E ela tem esse curso dela, chama Business B-School, chama o curso dela. E é um curso que ele tem um preço mais alto, ele custa $2.000, né? E ela percebeu, muitas vezes, que o usuário final, que era a empreendedora que vai comprar, né, aquele curso, que ela é casada, né? Que ela tem um companheiro ou uma companheira, e que para tomar uma decisão de $2.000, né, é uma decisão que precisa, às vezes, envolver a outra parte, né, um dinheiro da família. Então, ela criou, percebendo isso, ela criou um documento que era para ajudar a pessoa que quer comprar o produto a explicar, né, para a família, para o companheiro, para a companheira, para os pais, né, se for o caso, ou para quem vai me ajudar naquela compra, um tio, né, que vai me patrocinar ali, para eu explicar para aquela pessoa os benefícios daquilo. Então, ela facilitou. Ela criou um material do tipo, tô te dando um material aqui para você convencer quem vai te ajudar com a história da grana aí a comprar o curso, né? Mas foi ao entender isso que ela fez, que ela conseguiu fazer isso. Como você explica, né, para a pessoa que está entrando com você na questão do dinheiro, por que aquilo é importante, certo? Então, ela ferramentou a pessoa. Vou dar um outro exemplo aqui, que é a Philips, de novo, também é um exemplo de Oceano Azul, que ela percebeu que os compradores econômicos da empresa costumavam comprar lâmpadas frias, né? Porque elas eram mais baratas. Então, compro lâmpada fria para os escritórios, elas são mais baratas. Mas existia uma outra pessoa dentro dessa cadeia, né? Que era alguém que estava influenciando ali, que eram os CFOs da empresa, que é o Chief Financial Officer, né? Então, a pessoa do departamento financeiro. E essa pessoa tinha influência na compra. E essa pessoa entendia que na cadeia daquele produto tinha um complicador que era o descarte. Então, é barato para comprar uma lâmpada fria, mas ela era cara para descartar, porque eles não podiam simplesmente jogar no lixo quando queimava, né? Ela tem um resíduo químico muito maléfico, né, para o meio ambiente, e eles tinham que pagar por um descarte, aquilo acabava ficando caro. A Philips, ao perceber isso, ela criou uma nova linha de lâmpadas ecológicas que você pode descartar em lixo comum, então não tem gasto com descarte. E ela usou campanhas, né, em cima desses influenciadores, recomendadores, né, para influenciar a compra aqui do departamento de compras, de trocar aquela lâmpada, a compra da lâmpada mais barata, que era a lâmpada fria, pela lâmpada ecológica, que no total acabava economizando para a empresa, tá? Então, ela também fez isso ao entender esse processo. Então, se é o caso, né? Eu estava recentemente dando aula falando disso na graduação e tinha uma pessoa com uma empresa nova infantil, voltada para produtos infantis, e surgiu isso daqui, né? Que a criança vai usar o produto, mas são os pais que pagam. Então, a gente precisa entender isso, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre o Canvas da proposta de valor, para a gente melhorar realmente, encontrar oportunidades aqui dentro do nosso Canvas.
A gente precisa pôr a mão na massa, realmente conversar, conviver, entender, né, esse nosso cliente para conseguir fazer essa exploração bem feita. E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre padrões de modelo de negócio, com exemplos para você entender um pouco lógicas, né, aí de empresas com modelos de negócios que têm inovado aí na última década, né? Tem coisas que são inovações já nem tão novas assim, mas para você perceber quais são alguns padrões possíveis de modelos de negócio interessantes. Então é isso, vamos colocar a mão na massa, né? Colocar em prática esse aprendizado, assista a aula quantas vezes quiser, baixe o seu Canvas de proposta de valor e a gente se vê na próxima aula.